Se você tem mais de 60 anos e sente que precisa correr para o banheiro com mais frequência, isso não é normal da idade. É um sinal claro de que sua bexiga está perdendo força e pode piorar. Muita gente acha que precisa aceitar isso calado, mas a verdade é que existe uma solução natural, eficaz e usada há séculos para restaurar o controle urinário. E hoje, você vai entender exatamente como usar. Por que o controle urinário piora após os 60 anos? Com o avanço da idade, muitas pessoas passam a sentir um desconforto que raramente é discutido de forma aberta: a perda do controle urinário. Esse problema, embora comum, não é inevitável, e muito menos algo com o qual você precise conviver em silêncio. Ele é resultado de múltiplos fatores físicos, neurológicos e hormonais que se somam com o tempo e que podem sim ser compreendidos, tratados e, em muitos casos, revertidos com as abordagens certas. 1. Enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico. Ao longo dos anos, os músculos que sustentam a bexiga, uretra, útero, nas mulheres, e reto passam por um processo natural de enfraquecimento. Esse conjunto de músculos, chamado de assoalho pélvico, é fundamental para o controle da micção. Quando ele perde força, a bexiga se torna menos contida, permitindo que a urina escape em situações como tossir, espirrar, levantar peso ou mesmo caminhar. Esse tipo de perda é chamado de incontinência urinária de esforço e costuma ser um dos primeiros sinais de fraqueza pélvica. 2. Alterações hormonais intensas após os 50 anos. Nas mulheres, a menopausa provoca uma queda acentuada nos níveis de estrogênio. O estrogênio não influencia apenas o sistema reprodutor. Ele também é essencial para manter a saúde da bexiga e da uretra. Quando seus níveis caem, os tecidos dessas regiões ficam mais finos, frágeis e propensos a infecções e inflamações, o que piora ainda mais o controle urinário. Nos homens, o problema gira em torno da próstata. Com o passar do tempo, a próstata tende a aumentar de tamanho, condição conhecida como hiperplasia prostática benigna. Esse crescimento pressiona a uretra e dificulta o esvaziamento completo da bexiga, causando gotejamento, urgência e necessidade frequente de urinar, principalmente à noite. 3. Alterações neurológicas associadas à idade. O ato de urinar depende de uma coordenação precisa entre cérebro, medula espinhal, nervos periféricos e músculos. Doenças neurológicas como AVC, Parkinson, esclerose múltipla e até o diabetes podem afetar esses circuitos, levando a uma perda parcial ou total da percepção de urgência urinária. Além disso, os sinais que a bexiga envia ao cérebro podem ser mal interpretados ou nem mesmo percebidos, o que causa vazamentos inesperados, mesmo que a bexiga não esteja cheia. 4. Uso contínuo de medicamentos que afetam a bexiga. Muitos medicamentos comuns entre os idosos interferem direta ou indiretamente no controle urinário. Entre os mais problemáticos estão os diuréticos, que aumentam a produção de urina, antidepressivos, que alteram a condução nervosa, antipsicóticos, relaxantes musculares e medicamentos para a pressão alta. Esses fármacos podem tornar a bexiga hiperativa ou dificultar sua contração adequada, o que leva a episódios de urgência, perdas e dificuldade para esvaziar completamente. 5. Diminuição da mobilidade física e da autonomia. Após os 60 anos, é comum haver perda de agilidade, equilíbrio e força nas pernas. Essas limitações dificultam o trajeto até o banheiro, principalmente durante a noite ou em locais públicos. Muitas vezes, a pessoa tem controle sobre a urina, mas não consegue chegar ao vaso sanitário a tempo, o que gera um tipo de incontinência funcional, causada mais pela limitação motora do que por falhas da bexiga. 6. Alterações emocionais e isolamento social. A perda do controle urinário é, muitas vezes, acompanhada por vergonha, ansiedade, medo de sair de casa e sentimento de inadequação. Esse quadro leva muitos idosos a reduzirem a ingestão de água, evitarem atividades sociais, restringirem caminhadas e até caírem em depressão silenciosa. Pior, ao beber menos água, a urina fica mais concentrada, o que aumenta a irritação da bexiga e favorece infecções urinárias,
agravando ainda mais o problema inicial. A piora no controle urinário após os 60 anos é multifatorial e envolve o declínio muscular, hormonal, neurológico e até comportamental. Mas o que poucas pessoas sabem é que há soluções naturais, seguras e cientificamente respaldadas para restaurar parte desse controle, fortalecer a região pélvica, aliviar a bexiga e reduzir drasticamente os episódios de perda. Como a fraqueza da bexiga está ligada à saúde dos músculos pélvicos. Quando pensamos no controle da urina, a maioria das pessoas imagina que tudo depende exclusivamente da bexiga. No entanto, a realidade fisiológica é bem mais complexa. O sistema urinário inferior envolve uma rede intricada de órgãos, músculos e nervos que trabalham em harmonia para garantir que a micção ocorra no momento certo e sem vazamentos. E no centro desse sistema está a musculatura do assoalho pélvico, um componente muitas vezes ignorado, mas absolutamente essencial para a saúde e funcionalidade da bexiga. A função central do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos profundos e ligamentos que formam uma espécie de rede de sustentação para os órgãos pélvicos, bexiga, uretra, útero nas mulheres, próstata nos homens e reto. Essa musculatura tem 3 funções primordiais em relação ao controle urinário. Suporte anatômico. Mantém a bexiga e uretra na posição correta, evitando o prolapso, queda, desses órgãos que prejudica sua função. Controle do esfíncter uretral. Os músculos do assoalho ajudam a fechar a uretra, impedindo vazamentos involuntários de urina. Coordenação para micção. Relaxam para permitir o esvaziamento da bexiga no momento adequado e se contraem para interromper ou controlar o fluxo urinário. O impacto do enfraquecimento muscular. Com o envelhecimento, especialmente após os 60 anos, ocorre uma perda natural de massa muscular e elasticidade, afetando diretamente o assoalho pélvico. Essa fraqueza pode ser agravada por vários fatores: sedentarismo e falta de exercícios específicos, traumas relacionados a partos vaginais nas mulheres, cirurgias pélvicas ou prostatectomia nos homens, alterações hormonais como a queda do estrogênio na menopausa, doenças crônicas que afetam o sistema nervoso. Quando esses músculos perdem força, a bexiga perde seu suporte e o esfíncter não consegue fechar a uretra adequadamente. Isso gera diferentes tipos de incontinência urinária, especialmente a incontinência de esforço, que acontece em situações de aumento da pressão abdominal, como tossir, espirrar, rir ou levantar peso. Além disso, a fraqueza do assoalho pélvico pode causar prolapso de órgãos pélvicos, que é a descida da bexiga, útero ou reto, para dentro da vagina ou do canal anal, causando desconforto, sensação de peso e comprometendo ainda mais a função urinária. Relação entre os músculos pélvicos e a atividade nervosa. O controle da micção depende também da correta comunicação entre o sistema nervoso central e os músculos do assoalho pélvico. Problemas neurológicos relacionados à idade, como AVC, neuropatias ou doenças degenerativas, prejudicam essa comunicação, resultando em contrações involuntárias da bexiga, bexiga hiperativa, ou perda do controle dos esfíncteres. Porém, mesmo sem danos neurológicos, o enfraquecimento muscular reduz a capacidade do assoalho pélvico de responder adequadamente aos estímulos, dificultando o controle voluntário da urina. Consequências clínicas e sociais da fraqueza muscular pélvica. A perda do controle urinário gera impacto significativo na qualidade de vida. A insegurança e o medo de vazamentos fazem com que muitos idosos evitem sair de casa, reduzam suas atividades sociais e até modifiquem seus hábitos de hidratação, piorando o quadro. Além disso, a incontinência pode levar a complicações como infecções urinárias recorrentes devido à retenção incompleta e irritação da mucosa, problemas de pele decorrentes do contato prolongado com a urina, quedas e fraturas por pressa para ir ao banheiro ou durante a noite. Por que o tratamento deve focar no fortalecimento muscular? Muitos tratamentos convencionais tentam aliviar os sintomas com medicamentos ou cirurgias, mas ignoram o pilar fundamental do controle urinário:
a musculatura do assoalho pélvico. Sem o fortalecimento dessa estrutura, o problema tende a persistir ou retornar. Exercícios específicos, como os de Kegel, têm eficácia comprovada para recuperar a força e resistência dos músculos pélvicos, reposicionar órgãos pélvicos prolapsados, melhorar a coordenação neuromuscular e reduzir a urgência urinária. Além disso, abordagens naturais complementares, como fisioterapia, biofeedback, eletroestimulação e uso de suplementos que promovem a saúde muscular e nervosa, potencializam a recuperação. O controle urinário é um sistema complexo e a fraqueza da bexiga raramente acontece isoladamente. Entender que a saúde dos músculos do assoalho pélvico é determinante para manter a funcionalidade urinária é essencial para buscar tratamentos eficazes e duradouros. Ignorar essa relação e focar apenas em soluções superficiais não resolve o problema e pode levar a um sofrimento prolongado. Os riscos que ninguém te conta sobre retenção e perdas involuntárias de urina. Perda involuntária de urina e retenção urinária são condições que afetam milhões de pessoas, especialmente após os 60 anos, mas ainda são cercadas de tabus e informações incompletas. Poucos falam sobre os perigos reais que essas disfunções trazem, e a gravidade dos riscos pode surpreender. 1. Infecções urinárias graves e recorrentes. A retenção urinária, que é a dificuldade ou incapacidade de esvaziar completamente a bexiga, faz com que a urina fique acumulada por longos períodos dentro do órgão. Esse ambiente parado e úmido é perfeito para a proliferação de bactérias. Como resultado, aumentam as chances de cistites recorrentes, infecção na bexiga, que causa dor, ardor ao urinar e urgência, infecções ascendentes, que podem atingir os ureteres e os rins, pielonefrite, podendo evoluir para quadros graves e até falência renal. Sepses urinárias, infecção generalizada, que pode ser fatal, especialmente em idosos debilitados. 2. Danos permanentes à bexiga. Quando a urina permanece retida, a bexiga sofre um estiramento crônico, o que diminui sua capacidade de contração e elasticidade. Essa condição, chamada bexiga neurogênica ou bexiga flácida, torna o órgão menos eficiente, gerando urgência constante, mas incapacidade de esvaziar completamente. Vazamentos involuntários, mesmo quando a bexiga está cheia. Danos irreversíveis que podem exigir intervenções cirúrgicas ou uso de cateteres permanentes. 3. Comprometimento da função renal. A retenção crônica pode provocar o refluxo da urina para os rins, aumentando a pressão interna nesses órgãos vitais. Com o tempo, isso provoca danos estruturais ao rim, insuficiência renal progressiva, necessidade de tratamentos complexos como hemodiálise. 4. Quedas e acidentes domésticos. A incontinência urinária pode levar à pressa para alcançar o banheiro, principalmente durante a noite, quando a visão e o equilíbrio estão prejudicados. Esse quadro aumenta significativamente o risco de quedas, que em idosos podem causar fraturas graves, internações prolongadas e até risco de morte. 5. Impacto emocional e isolamento social. O medo de perder urina em público ou em situações sociais provoca vergonha, ansiedade e depressão. Muitas pessoas passam a se isolar, evitando compromissos, festas e até visitas familiares, prejudicando gravemente a qualidade de vida e o bem-estar psicológico. 6. Danos à pele e infecções secundárias. O contato prolongado da pele com a urina causa irritações, feridas e dermatites, que podem se tornar portas de entrada para infecções bacterianas ou fúngicas, complicando ainda mais o quadro clínico. A retenção e as perdas involuntárias de urina vão muito além do desconforto imediato. São sinais de um sistema urinário comprometido que, se não tratado corretamente, pode causar problemas sérios e irreversíveis para a saúde geral. Entender esses riscos é o primeiro passo para buscar soluções eficazes e garantir uma melhor qualidade de vida. A planta natural usada há séculos para restaurar a função urinária. A medicina tradicional, especialmente em culturas antigas, sempre valorizou o poder das plantas para tratar doenças do trato urinário. Uma dessas plantas,
amplamente utilizada há séculos, tem ganhado destaque devido à sua eficácia comprovada na restauração da função urinária e no alívio dos sintomas de incontinência e dificuldades para urinar. Qual é essa planta e por que ela é tão especial? A planta conhecida popularmente como buchu, Agatosma betulina, originária da África do Sul, ou em outras regiões o chá de folha de uva ursina, Arctostaphylos uva ursi, são exemplos clássicos. Ambas contêm compostos bioativos com propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e diuréticas, que ajudam a reduzir inflamações no trato urinário, combater infecções bacterianas que causam cistite e uretrite, promover a eliminação de líquidos retidos no corpo, diminuindo o inchaço e a pressão na bexiga, fortalecer a musculatura do sistema urinário, melhorando o controle e a resistência. Como essa planta atua no organismo? Os principais compostos ativos, como arbutina, flavonoides e taninos, possuem ação antibacteriana e anti-inflamatória localizadas na mucosa da bexiga e uretra. Esses componentes ajudam a neutralizar agentes patogênicos e a reduzir o processo inflamatório que dificulta o funcionamento adequado da bexiga. Além disso, a ação diurética suave favorece a eliminação de toxinas e líquidos acumulados, que podem pressionar a bexiga e piorar os sintomas de urgência e perda urinária. Por que essa planta é uma alternativa segura e eficaz? Ao contrário de muitos medicamentos sintéticos, o uso das folhas dessa planta em forma de chá ou extrato apresenta baixo risco de efeitos colaterais, desde que utilizada corretamente e com orientação profissional. Ela é recomendada especialmente para idosos que buscam soluções naturais para recuperar o controle urinário sem comprometer outras funções do organismo. Usos tradicionais e respaldo científico. Essa planta vem sendo usada tradicionalmente para tratar infecções urinárias, inflamações da bexiga e problemas de retenção, há centenas de anos nas culturas africanas, europeias e asiáticas. Nos últimos anos, estudos científicos confirmaram sua eficácia, indicando que seu uso regular pode reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem sofre com disfunções urinárias. Como preparar e usar corretamente para ter resultados reais? Para garantir a eficácia do chá de folha de goiaba no tratamento e prevenção de problemas urinários, é fundamental seguir procedimentos rigorosos, desde a escolha das folhas até a forma correta de preparo e consumo. Apenas um método adequado assegura que os princípios ativos responsáveis pelos efeitos terapêuticos sejam preservados, absorvidos e atuem da melhor forma no organismo. 1. Escolha cuidadosa das folhas. Origem. Priorize folhas provenientes de cultivos orgânicos ou áreas livres de poluição e agrotóxicos. Resíduos químicos podem comprometer a segurança e a eficácia do chá, além de representar risco à saúde. Folhas frescas. Escolha folhas verdes, com coloração uniforme, sem manchas, furos ou sinais de pragas e doenças. Folhas danificadas têm menor concentração de compostos ativos e podem conter micro-organismos indesejados. Folhas secas. Caso opte por folhas secas, certifique-se de que o processo de secagem foi feito adequadamente, preferencialmente à sombra e em ambientes ventilados para preservar os flavonoides, taninos e antioxidantes. Guarde-as em recipientes herméticos e protegidos da luz para evitar oxidação. 2. Quantidade ideal para o preparo. A concentração do chá depende da quantidade correta de folhas usada na infusão. Para uma xícara de aproximadamente 250 ml, utilize entre 2 e 3 gramas de folhas secas ou cerca de 3 a 5 folhas frescas médias. Essa proporção é crítica. Uma dose insuficiente pode não liberar compostos ativos em quantidade necessária, e excesso pode causar sabor desagradável e efeitos adversos. 3. Técnica adequada de preparo. Ferva a quantidade desejada de água potável, preferencialmente filtrada, para evitar contaminação por impurezas ou cloro que podem alterar o sabor e as propriedades do chá. Coloque as folhas em um recipiente resistente ao calor, bule de vidro, cerâmica ou inox.
Despeje a água fervente sobre as folhas, garantindo que fiquem completamente imersas. Tampe o recipiente para impedir a evaporação dos compostos voláteis e preservar óleos essenciais. Deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Esse tempo é suficiente para extrair os princípios ativos sem liberar compostos amargos ou irritantes que aparecem em infusões muito longas. Coe o chá com peneira fina para evitar resíduos sólidos. 4. Frequência e duração do consumo. O chá deve ser consumido regularmente, de 2 a 3 vezes por dia, preferencialmente após as refeições para evitar desconforto gástrico. Para notar resultados consistentes e duradouros no alívio de sintomas urinários e prevenção de infecções, mantenha o consumo por um período mínimo de 3 semanas consecutivas. A continuidade e a constância no uso são essenciais para o fortalecimento da musculatura pélvica e melhora do trato urinário. Consulte sempre um profissional de saúde para a avaliação dos sintomas e adequação do tratamento. 5. Cuidados complementares para maximizar os benefícios. Hidratação. Além do chá, mantenha uma ingestão adequada de água pura diariamente para favorecer. De folha de goiaba não substitui o tratamento convencional em casos de infecções urinárias graves, patologias malignas ou disfunções neurológicas do trato urinário. 7. Armazenamento e validade. Prepare o chá na quantidade exata para consumo imediato ou para o mesmo dia. Evite deixar o chá pronto armazenado por longos períodos, pois a oxidação pode reduzir a eficácia e aumentar o risco de contaminação. Guarde folhas secas em local fresco, seco e protegido da luz para manter as propriedades por mais tempo. Folhas frescas devem ser consumidas rapidamente, para evitar perda dos compostos ativos. Seguir rigorosamente todas essas etapas no preparo e consumo do chá de folha de goiaba é fundamental para garantir os melhores resultados na restauração da função urinária. Com disciplina, acompanhamento profissional e hábitos saudáveis, é possível usufruir dos benefícios dessa solução natural de forma segura, eficaz e duradoura.